Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Estou aqui escolhendo meu filtro do dia, esperando vocês chegarem para me dizer se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem. Bom dia, Cris. Tudo bem por aí? Alguém pode me dizer se me vê, se me ouve? Está linda. Meu amor. São uns 30 anos, me fizeram bem. Nana, bom dia. Sim, então vocês estão me vendo e me ouvindo, né? Ótimo. Muito que bem. Vamos ver se agora melhorou. Melhorou. Gente, esse negócio de óculos, né? Suja demais. Eu não lembrava. Seguinte. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa última live da série de entrevistas, certo? Vocês sabem que segunda-feira a gente vai ter uma aula aqui ao vivo, vai ser aqui no Instagram mesmo, uma aula chamada Como Viver de Terapia. Essa aula, ela é derivada da pergunta que eu recebo bastante no inbox dos terapeutas que me acompanham, né? Como viver de terapia. Há uns 2 anos atrás, eu fiz essa mesma pergunta e todo mundo queria saber como ter uma agenda cheia de clientes. E foi assim que nasceu meu treinamento, como ter uma agenda cheia de clientes, que está lá no meu site de curso online para vocês acessarem. E aí dessa vez eu perguntei de novo. E aí eu percebi que todo mundo perguntava como viver de terapia, como que a gente faz para viver de terapia. Então eu montei essa aula para vocês, vai ser uma aula aberta, gratuita, só no dia, tá? Depois, muito provavelmente, ela vai virar um curso lá no site. Então, se você quer ter a oportunidade de assistir ela gratuita, de presente, tem que ser ao vivo. Ela não vai ficar gravada. Vai ser uma live para contar para vocês um pouco desse passo a passo, para ensinar vocês como que a gente pode viver de terapia. E essa live é para comemorar a abertura de inscrição do programa Ser Terapeuta, que vai ser também na segunda-feira. Só que nesse aquecimento para essa aula Viver de Terapia, eu achei que ia ser muito legal trazer aqui terapeutas que fizeram transição de carreira, terapeutas com histórias diferentes, para ir inspirando vocês na vida de vocês. Porque quando a gente ouve as histórias das outras pessoas, fica muito mais fácil a gente olhar e falar: uau, então também é possível para mim, né? Então a gente trouxe a Vanessa falando sobre uma transição de carreira aos 50 anos. A gente trouxe a Nath, que pegou ranço do mundo corporativo, saiu e depois percebeu que não era bem isso, que esse ranço não estava contribuindo, né, para ela. A gente fez entrevista com a B, que pediu exoneração num cargo público para ser terapeuta. E hoje a nossa última entrevistada da série de entrevistas é a Aline. A Aline, ela fez uma transição de carreira também, só que não foi de um cargo público, foi de um cargo corporativo, de um cargo numa empresa. E o mais interessante da história da Aline, vocês vão ver durante a entrevista, é que, muito ao contrário da Nath, que pegou ranço do mundo corporativo e saiu e não queria mais saber, muito pelo contrário, ela sempre gostou muito dessa área corporativa. Inclusive é uma área que ela trabalha muito até hoje, tanto com pessoas que são funcionários em grandes empresas, mas também fazendo a mesa quântica para empresas. Enfim, ela vai contar um pouco dessa história para vocês, porque muita gente acha que precisa odiar o corporativo para querer virar autônomo, e não é bem assim. E ela vai também contar essa parte da história dela quando ela descobriu que para ser terapeuta também precisava ser empresária, porque como uma pessoa que tem um background de muitos anos de funcionária, ela não sabia que ela ia precisar desenvolver essa mentalidade de empresária, e ela vai contar isso para vocês também. Então, a live de hoje está muito rica, cheia de insights. Anotem os insights que vocês vão tendo, porque se você assistir toda essa série de lives,
Você tem histórias assim para te mostrar que tudo é possível, certo? Então, estejam preparados. Vou chamar aqui no palco hoje minha última entrevistada dessa série. Aguardar conectar hoje sem tremelique, tá? Instagram, por favor. Muito bem! Gente, eu tô aqui arrumando porque vocês sabem que eu mudei pra varanda, né? Quem me acompanha sabe que eu mudei pra varanda. Então tá Sim, rolando uma adaptação aqui. Vocês estão me não, vendo direitinho? maravilhoso. Tá tudo bem? Ai, A peraí. luz tá ótima. Ui! A luz tá A maravilhosa. luz tá ótima, a luz da varanda é tudo. Deixa eu ajeitar aqui para não cortar minha cabeça. Muito bem-vinda à nossa entrevista. Nossa Muito entrevista aqui foi obrigada. remarcada, né? Porque a gente estava marcada no dia do piripaque do Instagram. E, gente, peraí. Exatamente. Antes que alguém fale alguma coisa, isso aqui não é um corona. Isso é alergia, tá? Porque eu sou uma pessoa muito teimosa. Eu tenho alergia de gato e eu tenho a gata. Então, a gente trabalha aqui com teimosia. E de manhã é a época do dia, o período do dia que ela está mais amorosa e ela se esfrega na nossa cara. Então, de manhã, geralmente, eu tô assim, me coçando. Muito que bem, seja muito Muito que bem-vinda. bem. Antes da gente começar nossas perguntas, eu queria que você desse um panorama aí para o pessoal, né? Se apresentasse, contasse um pouco do seu trabalho hoje e um pouco do o que aconteceu até ele virar o que ele é hoje. Um trabalho, né? Você, como que é? Você trabalha ou você só é Você terapeuta, trabalha né? ou você só atende, Ou só né? atende, exatamente. Então, gente, bom dia. Estou honrada aqui de frente com o Gabi. A gente aqui Sim, nessa série de entrevistas com essa, né, nossa influenciadora famosa aqui do sim. Instagram. Então, gente, eu sou a Aline. Eu sou engenheira eletricista. Quem me segue no Instagram sabe. Minha formação principal é engenheira eletricista, né? Minha formação antiga. E quando foi em 2016 eu tive um piripaque, um surto. Eu não sei exatamente o que que foi, até hoje eu não consegui identificar muito bem. E E no mundo holístico eles chamam de chamado, né? chamado, Chamado. Às vezes chamado até não. R destruído. É, Aí você fala, eu senti um chamado. não, gente, não, quem me conhece sabe que eu sou muito honesta nisso. Eu não sou namastê, infelizmente, eu queria ser uma pessoa, mas não sou. Foi realmente um surto. Foi quando eu conheci a Gabriela, inclusive, né? Nos primórdios, porque aquilo não fazia mais sentido para mim. E aí foi quando eu comecei a fazer, conheci o Theta Healing, comecei a fazer Theta Healing, mas assim, não tinha uma intenção de virar terapeuta, nada. Não era Queria pra conhecer o Theta você, né? Healing, Igual, era para igual eu mim. quando comecei, eu tava fazendo sessão, eu nem sabia como que era. Eu sentava lá e deixava o terapeuta fazer. Na verdade, agora eu tô fazendo um cálculo aqui muito da minha. Gente, eu tô meio perdida nessa quarentena. Eu comecei a surtar em 2014, na verdade. Que foi quando eu tinha um emprego numa multinacional de muitos anos, um lugar que eu amava trabalhar, e eu comecei a não querer mais trabalhar lá. Mas na época eu não tinha essa consciência do que por que eu não queria mais trabalhar lá. Mas ao mesmo e aí ficou muito confuso para mim na época, porque eu gostava muito do meu trabalho, mas eu não queria mais trabalhar lá. E aí eu decidi que era melhor trabalhar mais perto da minha casa. E aí combinou que eu fui demitida, então foi uma coisa que eu manifestei, né? E Sim, acabou a gente imagina acontecendo. que manifestar já é uma dica maravilhosa. Muita gente imagina que manifestar é só sentar, pedir pro criador, dar comando. Não, gente, a gente está manifestando o tempo todo. E aí Exatamente. isso foi uma manifestação. Foi uma manifestação e na época foi maravilhoso, assim. E aí eu a casa, porque eu achava que o problema era a distância, era que eu viajava demais e tudo mais. E não era, gente. Enfim, foi só Criando o piorando. problema, né? Exatamente, foi só piorando. A minha saúde, inclusive, foi piorando muito. Foi quando eu conheci a Gabriela, conheci a Valéria. E aí eu passei pelas sessões de teta com a Gabriela com outra questão que não tinha nada a ver com o meu trabalho.
E aí eu tava muito com essa questão de trabalho, eu não tava contente, eu tava ficando doente, eu tava ficando depressiva. Quem vê minhas fotos daquela época fala, nossa, Aline, não é possível que é você nessas fotos. Tipo, parece que eu tenho 50 anos nas fotos. Gente, nada contra quem tem 50 anos, mas eu, na época, Mas na tinha época. 34, 35, agora eu vou fazer 40. E aí, rolou tudo isso, a Gabi acompanhou muito, a Valéria principalmente acompanhou muito. E aí eu fiz um processo que a Valéria fazia antigamente, profissional, para eu me desenvolver melhor na minha área de trabalho de engenheira, né? Só que dentro do processo, e aí eu já tinha feito o básico e o avançado, se não me engano. Gente, é porque é de outra vida que eu fiz o básico e avançado, né? Sim, Tipo, a Aline é de é outra a época. primeira turma de DNA básico, primeira, dinossauro, velha guarda, assim. Entendeu? Então, assim, foi outra vida. E aí, o que que aconteceu? Dentro desse processo com a Valéria, eu comecei a ter consciência que eu não queria mais trabalhar com o que eu trabalhava, tá? Gente, eu tenho um ascendente em touro, então eu sou muito teimosa, eu sou muito, eu sou muito apegada. Então, para mim, o processo foi muito dolorido, porque eu, ao mesmo tempo que eu queria ir, eu não queria ir, e ao mesmo tempo que todo mundo me falava, você nasceu para fazer isso, eu falava, mentira, eu quero a segurança de um trabalho, de CLT e tudo. Até que eu tive o surto e parei. Eu pedi demissão, lembro até hoje, meu último dia de trabalho foi dia 30 de março de 2016. Estamos debutando Olha, essa quase no semana. aniversário, estamos quase no Vamos fazer. aniversário. E aí eu falei, tá bom, eu vou ficar um tempo em casa e vou decidir o que eu vou fazer da vida. Só que minha lua em Capricórnio, né, gente? Meu dinheiro começou a acabar, não é mesmo? E eu comecei a ficar muito nervosa com isso. E aí o que aconteceu? Começaram a aparecer clientes e eu comecei a atender. Falei, nossa, isso aqui é para mim. E aí começou. Só que é o seguinte, eu sou uma excelente terapeuta, na época eu já era, e agora eu agreguei muito mais coisas, e aí eu comecei nesse processo assim. E eu lembrei de uma coisa, Gabi. Eu comprei a primeira turma do Ser Terapeuta, em 2016. 2016. E aí eu comprei o Ser Terapeuta e olhei e falei assim, não é isso. Não é tipo isso que vai mudar. O meu problema é que eu não estudei o suficiente para ser terapeuta. Eu não estou atendendo bem o suficiente. E aí fiz todos os cursos da Gabi, a Gabi sabe até, né? Sou aluna de carteirinha. E Sim. fiz outros cursos, e virei mestre em Reiki, e fiz cursos de regressão. E isso também, né? Meu trabalho envolve muitas técnicas. E aí retomei a minha questão de benzimento, minha questão com a espiritualidade muito forte. E então, assim, eu fui me moldando uma terapeuta excelente, né? A Gabi é minha cliente, tem outros clientes meus aqui. Alguém está falando que é Opa. 2017, enfim. Eu não lembro quando que foi a primeira turma do Ser Terapeuta. É Mas ali, eu acho que é. eu gravei em 2016, mas foi exatamente aí, nessa época. E aí, enfim, eu me tornei uma terapeuta sensacional, né? Com clientes, todo mundo tendo um retorno maravilhoso. Eu sou muito. Quem me conhece, quem já passou comigo, sabe que eu tenho uma ligação muito forte com essa parte de espiritualidade. Então, com a questão de limpeza energética, com a questão de desencapetamento mesmo, de questões energéticas muito fortes. E eu fui desenvolvendo isso cada vez mais e tendo retorno, só que eu não tinha dinheiro. E aí eu falei, porra, isso aqui é um Falei, só tá trabalho, tudo certo, tem uma coisa errada, né? Tô atendendo, tô estudando, né? dá E aí resultado. meu dinheiro guardado acabou. Eu comecei, a Gabi acompanhou muito, tem uma história engraçadíssima, se der tempo a gente conta no final, que é uma A história de história um do creme. creme. E, gente, eu sou Eu acho que todo mundo leonina. merece ouvir essa história do Merece creme. saber essa Eu história? acho Então que eu as vou pessoas contar para merecem, eu vocês. acho que é um momento de sabedoria. Foi A um momento, Gabriela foi um ponto de virada, Aline. foi. Eu lembro do meu celular vibrando e da mensagem. Eu lembro onde eu, sabe assim, foi um ponto de virada, Foi, gente, vou contar para vocês. por favor. Eu dou muita risada porque isso é muito engraçado. Então, assim, eu sou terapeuta Theta Healing com todos os cursos de Theta que é Captar. Eu sou terapeuta, eu sou operadora de mesa quântica, eu sou benzedeira, eu faço regressão, eu sou mestre reiki, enfim, eu tava cheia de coisas.
De E o ferramenta. negócio não ia, né? E eu tava desesperada já. E assim, gente, eu sou leonina, né? Eu não gosto de coisa barata. Desculpa quem gosta. Eu não gosto. Eu gosto de coisa boa, né? Eu sou chata para essas coisas, para tudo. E aí eu tenho muita mania de creme de mão. Imaginem agora com esse negócio de lavar a mão, o tanto de creme Nossa, que eu tô usando. sim. E aí eu tenho mania de creme de mão e eu uso muito creme na mão. E aí um dia o meu creme de mão acabou. E eu tenho várias daqueles da L'Occitane, pequenininho, eu sempre tive. E meu creme de mão acabou, e eu falei, nossa, meu creme de mão acabou. E aí eu abri o armário e não tinha mais nenhum. Só tinha um, gente. Oh, me perdoe, sinto muito, te amo, sou grata. Só tinha um, luvas de silicone dentro do armário. E aí, eu juro pra vocês, eu tava no banheiro, eu abaixei pra pegar, eu sentei e comecei a chorar no chão do banheiro, por causa de um creme. Aí eu mandei mensagem pra Gabriela chorando. Eu falei, Gabriela, eu não vou usar luva de silicone, Gabriela. Eu me recuso. Bom, tem gente que vai falar que eu sou fresca? Sou, um pouco. Mas assim, aquilo pra mim foi tão forte, gente. Eu tô rindo, Foi eu um vivo chorar. portal. Foi um Foi portal. muito short, porque assim, chegou num momento de restrição. Talvez eu não tivesse percebido até aquele momento o como a minha vida tinha se restringido. E não só por causa do dinheiro, né? O dinheiro é muito importante. Mas assim, eu sempre fui uma pessoa muito independente, uma pessoa que sempre fiz tudo. Eu trabalho desde os 13 anos, gente. Né? Eu ajudei a minha mãe a sustentar a casa até os 17. Então, assim, para mim aquilo foi muito forte. E a gente ri muito dessa história hoje. E já ganhei luva de silicone de presente, tá, gente? Mas Já já ganhou ganhei de outros prêmios presente. que não seja Já injusto. ganhei. E não, eu vou contar mais para vocês de manifestação. Esse dia eu chorei sentada, com luva de silicone na mão. Eu joguei fora o creme, eu me recusei a usar, porque eu falei que eu não aceitava aquilo e eu achei um L'Occitane dentro do outro armário, tá? Olha, Ele se materializou lá dentro. Mas enfim, isso foi muito forte para mim. A gente tá dando muita risada. A gente sempre ri muito dessa história. Toda vez que eu ganho alguma coisa da Avon, o povo dá risada. Mas assim, foi muito forte para mim. Naquele momento, eu percebi que a restrição, né, que eu estava passando, de eu ter que pedir dinheiro para comprar as coisas que eu precisava, né, de eu ter que abrir mão de coisas que eram importantes para mim. E aí foi uma momento que eu falei assim: ou isso aqui vai dar certo, né? Porque assim, eu já sou uma terapeuta maravilhosa, ou isso aqui vai dar certo e eu vou procurar emprego, né? E foi muito. isso Eu fico até é legal a sua emocionada de lembrar história disso. de falar para as pessoas que você não tem nada contra o mundo corporativo, porque muita gente acha Não, que você tem que, né, falar, não, não quero nunca mais não. na Gente, forma. E e não foi assim, isso. eu pensei muito em voltar, só que eu sentia que eu tinha uma ferramenta, né? Eu tinha um propósito ali na mão muito forte, e eu tive muito incentivo até da Gabriela, de várias pessoas próximas que estão aqui na live, inclusive, que podem se manifestar, que falavam, não, Aline, você tem uma coisa que você tem que dar isso para o mundo, né? É uma coisa muito forte para você dar isso para o mundo, para você guardar para você. E aí, naquele momento, eu falei assim: não, gente, eu preciso tomar uma atitude diferente do que eu estava fazendo até aquele momento. Então, assim, eu já tinha estudado muito, continuo estudando muito, eu já estava atendendo, eu já estava fazendo uma série de coisas e não estava dando certo. Assim, não estava dando certo assim, não estava entrando dinheiro. E todo mundo tem boleto aqui. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa falar, né? Isso aqui não é filantropia, né? Todo mundo tem uma vida, todo mundo tem boleto, todo mundo quer não só comer e pagar conta, mas a Vai gente quer passar o creme. viver, quer passar um creme, quer viajar, quer ir para Disney, entendeu? A gente quer fazer outras coisas. E aí, naquele momento, eu falei assim: não, peraí, eu estou fazendo algo errado. Errado não, mas eu estou fazendo algo que não está certo, que não está virando. Eu não estou levando isso aqui, talvez, como um negócio. E aí eu não lembro se eu fiz uma sessão com a Gabi, eu fiz uma sessão com alguém e eu percebi que eu tinha muitas ferramentas e que eu não estava usando as ferramentas. E foi quando eu resgatei o ser terapeuta. Ressurgiu das cinzas. Né? Eu tinha assistido uma ou duas aulas e aí eu falei, não, peraí, eu vou ter que olhar isso.
E aí, gente, assim, uma coisa que eu amava no corporativo, além das pessoas, né, que eu tinha muito amor no meu trabalho lá e nas pessoas e em tudo. Inclusive, eu conheci o Brasil inteiro, né, trabalhando na BB principalmente, porque conheci todos os estados, acho que do Brasil, acho que 2 ou 3 só que eu não conheci. Tive oportunidades incríveis e tenho amigos incríveis e, enfim, todo o aprendizado que eu tive lá eu uso hoje no meu trabalho. E aí eu falei, não, peraí. E uma coisa que eu gostava muito no corporativo era a minha rotina, né? Que tem gente que fala que eu odeio a rotina e é mentira, porque quando você não tiver uma, você vai perceber. Que você não odeia tanto assim. Porque assim, a minha rotina, ela era uma rotina estruturada há muitos anos, né? Eu trabalhei numa multinacional de 2003 até 2014. Antes eu trabalhei em empresas de porte menor, mas enfim, trabalhei em multinacionais, com estruturas de multinacionais de 2003 até 2014, final de 2014. Então, assim, eu olhei e falei, gente, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não tinha horário para nada, não tinha agenda para nada, eu não tinha salário dia 15 e dia 30. Sim, Tipo, e eu lembro também, Aline, de um dia que eu acho que a gente foi logo depois dessa história do creme, que aí você falou assim, não, eu preciso trabalhar essa questão do dinheiro. O que está acontecendo com o dinheiro? E aí eu falei pra você, eu falei, Aline, você sabe quanto que você ganha? E aí você deu um erro eu do não Windows. sabia. Fez pan, a tela do Windows fez pan, ficou tela azul. E aí eu lembro que aí você sumiu, deu uma meia hora, você voltou e falou, Gabriela, esse mês eu ganhei o mesmo que eu ganhava de salário. Cadê esse dinheiro? E aí eu acho que foi ali que você percebeu que você precisava ser Sim, empresária, né? Você falou, meu Deus, meu exato. dinheiro tá aqui. Exato, e foi muito louco isso, porque eu lembro disso que foi uma época, quando eu vim trabalhar aqui mais perto, eu vim para ganhar menos, bem menos do que eu ganhava, né? Mas eu tinha um outro propósito. E eu lembro que eu ganhava R$ 5.000 de salário, de ajuda de custo, na verdade, né? Porque eu virei PJ, a gente é uma história bem louca. E aí, enfim. E isso, gente, eu quero dizer isso para vocês sim, porque é uma intuição que veio. Eu ralei o cu na ostra. Pode falar palavrão na live? Pode, a gente fala Eu aqui. ralei o cu na ostra porque eu fui teimosa, Pode né? falar. O meu ascendente, a culpa é do meu ascendente. Porque eu fui teimosa, porque assim, eu já sabia que eu não queria. E aí você foi insistir E mesmo. eu fui insistir. E vou falar para vocês, eu estou pagando esse preço até hoje, tá? Da teimosia. Desse da teimosia. É assim, não é com ranço que eu estou falando, mas é para vocês entenderem que já estava tão claro e eu fui contra, né? Tudo que estava vindo para mim. E até hoje eu tô resolvendo essa questão ainda dessa empresa PJ que eu abri. Mas voltando ao. E eu lembro que eu fiz a conta e naquele mês eu tinha trabalhado, tipo, sei lá, tinha atendido não lembro quantos clientes e já tinha dado R$ 5.000. E eu não sabia E o que tinha você não fazia acontecido. ideia, né? Você olhou e falou, oi, tudo bem? Exatamente. E aí, o que que aconteceu? E aí foi quando eu falei, não, peraí, eu tenho uma porra de uma ferramenta já. Eu já comprei o curso, gente. Já Já tá comprei lá. o curso. Já tá lá. E aí eu falei, eu não vou ter que ler livro de produtividade, não vou ter que fazer nada, eu tenho que ir lá e ver o curso. Mas eu percebi que eu tive muita resistência disso, do curso. Né? Durante o processo do curso, eu tive muita resistência. Primeiro, porque pode ser que parte de vocês tenham. Eu tenho uma formação religiosa, familiar, né? Muito forte, de espírita, né? Não tenho nada contra, aliás, eu trabalho hoje dentro do meu trabalho. Quem me conhece sabe que eu trabalho com as entidades, né? Todas Sim. elas, Uhum. e com os mentores e trabalho com eles, mas não dentro de um contexto religioso. E eu percebi que eu tinha muita resistência em ser terapeuta, porque eu achava que era caridade. E ter que cobrar. Nossa, gente, olha, fazer a Aline sair disso foi um tempo, né? Gente do céu. Foi. Gente, Foi. cobrar para mim foi muito difícil. Foi. Eu E lembro. foi muito complicado, porque assim, aí eu queria cobrar muito barato, porque eu achava que não era justo eu ter esse dom de Deus, que não é, gente. A gente desenvolve. Eu, lógico que eu já tinha, desde criança, desenvolvido, porque quando você é criado dentro de uma família que tem uma formação mais espiritual, você já desenvolve algumas coisas desde pequeno, né?
Mas assim, aquilo era um pecado para mim, assim. E foi quando eu comecei a resgatar, né, o curso. E foi aí no curso que eu falei, caraca, meu, isso aqui é um negócio. Isso aqui tem que ter fluxo de caixa. Isso aqui tem que ter agenda, isso aqui tem que ter rotina, isso aqui tem que ter marketing. Enfim, foi aí que me deu esse instalo. Então, o que eu digo para vocês é assim, se eu tivesse começado, e assim, né, gente, não estou falando isso no sentido de me punir, que tudo aconteceu quando tinha que acontecer, né? Eu passei por um processo depressivo, enfim, teve várias coisas acontecendo, né? Não se julguem, né? Não se cobrem de, a outra está mais adiantada, ou eu estou para trás. Cada um está num momento e talvez eu precisasse passar por aquilo, né? Mas se eu tivesse percebido essa questão de que isso aqui é um negócio antes, né? O meu desenrolar teria sido mais fluido, né? E não tão sacrificante, porque quem me acompanha mais de perto, no meu Instagram, inclusive, eu falo muito disso, eu nunca menti para vocês que a minha vida que eu tô aqui no Namastê, porque é mentira. Foi muito sacrificado, né? Até eu ressignificar tudo isso foi muito sacrificado. Né? Quem me acompanhou de perto, a Gabi, e tem clientes meus aqui que eu sempre falei isso abertamente. Então, o que eu, né, de dica é assim, percebam o quanto antes que isso é um negócio e que pode ser um negócio. Sim. E que na verdade, eu acredito nisso, eu acho que a Aline acredita nisso também, que o dinheiro, ele é a energia do comprometimento. E que quando a gente cobra pelo nosso trabalho, a gente também traz junto com o dinheiro do nosso cliente o comprometimento dele com o tratamento. Sim. Você Sim. cobrando hoje, cobrando um valor justo, um valor digno, você percebe diferença no compromisso das pessoas com a terapia? E eu tenho uma coisa que é bem assim. Quando eu fiz o ser terapeuta, eu lembro que gente, eu tenho muitas aulas lá, eu não vou lembrar as ordens dos negócios. Uhum. Tem uma aula que fala de cobrar, né? Uhum. E aí eu lembro que eu cobrava, sei lá, eu não lembro quanto que eu cobrava a minha sessão na época, mas era muito pouco, assim, era bem baixo. E eu não tinha cliente. Eu não tinha cliente. Eu tinha lá um valor e tal, não tinha cliente. Aí um dia, acho que a Gabi foi fazer um detox comigo, e aí ela perguntou quanto eu cobrava, ela falou, você tá louca, né? Você tá cobrando isso. Eu falei, não, Você tá louca que você tá cobrando isso. Aí eu peguei e falei assim, meu, eu vou ter que rever isso. E aí, gente, holístico, né? Peguei um pêndulo, peguei o tarô, peguei tudo que eu tinha e falei, nós vamos ajustar esses valores de sessão aqui. E aí eu peguei o do detox, eu não lembro quanto que foi que eu aumentei, porque eu nem lembro o valor. E aí aumentei, mas assim, coisa quase dobrei. E a minha sessão, ela praticamente dobrou sim de valor. Foi tipo um aumento de 70%. E naquela semana minha agenda dobrou. Sim, eu lembro disso, exatamente. E assim, foi muito louco, porque eu achava que as pessoas, de novo, os meus clientes que estiverem aqui se manifestem, eu achava que as pessoas iam falar, nossa, mas a Aline tá cobrando muito, eu não vou mais passar com ela. E eu percebi que as pessoas nem questionam o valor. Muitas vezes, às vezes eu tenho clientes mais antigos, ou até que são novos, que falam assim, nossa, Aline, esse mês eu tô apertada, dá pra gente dividir, dá pra gente... Mas assim, é um outro contexto. Sim. Né? Completamente diferente. Aí, Helene, nesse mês eu tô apertada, será que eu posso pagar metade da sessão agora, metade daqui a um tempo? E nunca tive problema, tá, gente? Porque eu acho que veio muito, eu lembro que muito bem dessa aula do curso, que veio muito forte para mim, que eu, de alguma forma, cobrando pouco, eu também estava sendo abusada, né? Eu não estava sendo justa comigo. Uhum. É uma injustiça tanto com o cliente quanto com você. Até mesmo, eu diria, esses dias eu falei com as meninas da mentoria isso, e aí todo mundo ficou de olho arregalado. Que chega a ser um movimento até meio arrogante nosso. Imaginar que a pessoa não pode pagar. Pai, não, ele não vai poder pagar, isso vai fazer falta para ele.
é até um movimento meio arrogante nosso de pensar que a pessoa não é capaz de gerar dinheiro para poder cuidar dela mesma também, né? E Sim, e é uma coisa que, assim, gente, eu já percebi, e pode ser uma crença minha, mas quando a pessoa, ela quer muito fazer, ela quer muito resolver aquilo, ela, né? Eu tenho um propósito muito claro com os meus clientes e assim, com os clientes que chegam para mim, que é assim, eu não resolvo o problema de ninguém. Quem resolve os problemas são eles. Eu tô aqui para dar a mão para eles e falar, beleza, a gente vai junto passar isso aqui. Mas Aline, só tô com a mão ali, com as ferramentas que eu aprendi e tudo mais. E para mim, eu já percebi isso, e talvez, de novo, seja uma crença, todas as vezes que eu tentei nessa postura de, eu vou ajudar, eu vou não sei o Salvador, quê, prestem atenção. a pessoa acha que eu vou salvar ela. E muitas vezes não teve retorno e eu tive problema depois, Uhum, de sim. alguma forma, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu É uma eliminei, postura né? de quando a gente se coloca cobrando o digno pelo nosso trabalho, é uma postura de parceria ao invés Sim, de mãe e filho. E até mesmo se a sim, gente for olhar uma postura mais sistêmica, é, de quando a equilíbrio mesmo. gente se coloca no lugar de mãe dos nossos Sim, clientes, de fazer. Você está saindo do seu lugar e isso traz sim, desordem para você, para ele. E você pode ter certeza que quando você se coloca nessa posição, você vai atrair pessoas que combinam com isso. Então, quando você coloca sim. numa posição de aceitar esse abuso, você vai atrair pessoas o quê? Oportunistas, né? Oportunistas, exatamente. Porque você vai atrair o que encaixa naquilo. Então, quando você está na posição de só dar, você vai atrair pessoas que só querem receber, que não querem Sim, trocar, né? sim, exatamente. Então, para mim, isso foi muito forte. E assim, aí eu vou falar do curso, que eu acho que é uma coisa que me marcou muito, né, a minha carreira de um modo geral, que foi assim, gente, planilha. Eu não tinha planilha. Eu não tinha planilha. Eu não tinha planilha de nada, não tinha planilha. Tava tudo lá, o dinheiro entrava, o dinheiro saía, e que se lasque. Eu não tinha, talvez, essa coisa do preço, de falar assim, mas o preço tem que ter um sentido. Gente, eu fazia preço de equipamento de 3, 4 milhões. E eu não estava sabendo fazer planilha de um negócio que é meu. Então, assim, isso para mim foi muito forte, porque assim, eu sou engenheira, eu trabalhei com vendas a vida inteira, eu fazia, né, propostas e planilhava e fazia projeto de custo de coisas milionárias e não estava sabendo resolver uma coisa que era minha. Por quê? Mas Porque era meu. mas é isso, né? Esse é o ponto. Por que você não estava conseguindo saber? Porque você não tinha olhado para isso como uma empresa. Você não tinha. Você Sim. ainda estava na visão de que era Eu falo que é uma. no. Eu tenho uma amiga, a gente fala que é o peão premium, que a gente era peão premium. Que Sim. era assim, eu tinha uma liberdade relativa dentro da empresa, porque eu não tinha, eu honestamente não tinha horário, não tinha nada. Mas uma outra coisa que veio muito forte, que eu acho que foi também uma virada, tiveram várias viradas, é que teve o momento do creme realmente foi muito forte, a gente dá muita risada, mas é. E também essa questão de quando a Gabi me deu esse alerta, eu falei, gente, mas quanto que você ganhou esse mês? Quanto que você. E eu não sabia. E de eu perceber que quando eu tinha uma resistência também de que quando a gente vira empresária, não tem ninguém mandando na gente. E eu descobri, gente, que ter alguém mandando na gente é muito confortável. Ter alguém dizendo o que fazer, né? Faça isso, Exato. faça Então, isso, faça isso. vocês que estão na transição, olhem muito essas crenças. Porque quando você tem um chefe, quando você tem alguém que está dizendo, te dando diretrizes do que fazer, é muito mais fácil. Então, assim, para mim foi vários tapas na cara e vários insights que eu tive. Porque, assim, é vida adulta, Sim. né? É vida adulta. Não é para ser chato, é vida adulta. Então,
Eu lembro que cada módulo que eu fazia do curso, eu falava, caraca, eu vou ter que ser adulta. E, gente, Aliás, eu não tinha a vários crença, sonhos. tá? Eu não tinha a crença de que eu era adulta, que fique claro. E isso é verdade. Eu tive que instalar a crença de que eu era adulta. Porque eu não tinha essa crença. Eu era uma criança, eu era um adulto infantilizado. Até eu começar a perceber essas coisas. Então, para mim, foi uma transformação muito grande, né? Sim, e essa é uma coisa que a gente ouve muito, né? Tem que ser adulta, tem que ser adulta, por quê? Porque muito do nosso sistema aqui no Brasil, o sistema educacional, trata a gente como criança até na faculdade, né? Não incentiva o empreendedorismo, a Sim, autonomia, nada disso, nem na faculdade, nem na pós, nem em lugar nenhum. Então, o nosso sistema educacional é assim. Depois a gente entra no sistema empresarial assim também. A gente vem da família, vai para a escola, da escola para a faculdade, da faculdade vai para a sim, empresa. Sempre as pessoas tratando a gente como se elas precisassem fazer algo por nós, como se a sim. gente fosse criança, né? E aí, quando a Criança. gente resolve ser autônomo ou empresário, isso vai exigir uma mentalidade completamente diferente. Sim, Tanto que, de vez em quando eu tenho uma, algum deadline, né, um prazo para cumprir, aí às vezes eu falo pro meu marido, eu falo, não, hoje eu não posso, porque eu tenho prazo, eu tenho que terminar tal coisa. E aí ele brinca comigo, ele fala, senão seu chefe briga, né? Eu falo, senão meu chefe briga, que o meu chefe sou eu mesma, né? E é é, exatamente isso. e é muito louco isso, porque e todos esses insights, né, que vieram, e assim, gente, uma coisa que eu sou é meio lerda. Então, assim, às vezes, eu assumo, não sou lerda, eu acho que entra um pouco essa minha teimosia também. Mas, assim, às vezes eu levo um tempo para absorver algumas coisas. Então, por exemplo, eu fui mentorada da Gabi esse ano, no ano passado. O que a gente aprendeu na mentoria, muitas das coisas foram colocadas em prática um pouco depois, porque eu tenho esse tempo de absorção das informações, né? De ver o que funciona. E uma coisa que eu lembro que foi muito forte para mim também do curso foi assim: eu tenho aula em Capricórnio, né, gente? E aí eu tenho essa coisa da rotina. E aí eu não conseguia me encaixar numa rotina nova, porque eu ficava tentando me encaixar minha rotina nova na rotina antiga. E aí eu lembro, eu não sei se foi uma live ou foi uma aula do seu terapeuta, gente. Eu não É lembro a a das pessoa. rotinas com post-it? É, eu acho que É foi. uma aula, é uma aula. Eu não lembro. E aí o que aconteceu? Eu olhei e falei, cara, eu tô louca. Eu tava me desgastando assim, eu tava exausta, porque não dava certo. E aí eu falei, gente, eu não vou ter a rotina de antigamente. Porque eu não sou aquela pessoa de antigamente. Né? E aí é uma coisa muito engraçada, mas assim, era muito estranho para mim não ter ninguém mandando eu fazer nada e eu perceber que se eu não mandasse eu mesmo fazer as coisas, não ia sair. E, gente, foi chocante quando eu percebi isso, quando eu descobri isso. Né? E essa reestruturação de rotina foi muito importante para mim. Que quem sabe, né, quem me acompanha sabe que eu sempre posto que eu sou Aparecida mesmo, que eu faço yoga no horário de rico. Então, assim, são coisas que eu fui colocando na minha rotina que não abro mão. Então, assim, eu tinha muito tempo antes e não tinha tempo nenhum, porque eu ficava me batendo Porque numa não rotina que era, não ele existia. não era organizado. E também quando a gente tem o famoso o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade, né? Você passou ali 15 anos, ou às vezes até mais, com os seus horários sendo controlados por outra pessoa. Então a Sim, pessoa te pagava e falava, ó, eu quero você trabalhando das 8 às 5, das 8 às 6. Aí, com o que sobrava, você se organizava. Das 8 às 6, você sabia que era sim, dessa empresa. E aí, com o que sobrava, você se organizava. Alimentação, exercício, que era sim, sim, importante para sim. você. Aí, de repente, você tem o dia inteiro. Dá um choque, gente. É o famoso, o que Dá. é que eu vou fazer com essa tal liberdade? E aí, você
faz as coisas encavaladas, mistura coisa no mesmo dia, fica Sim. correndo de um lado para o outro atrás do rabo. Quando você termina o dia, você está cansada, não fez nada, mas também não tem tempo para fazer nada, Exatamente. né? Eu tinha uma sensação de que eu estava sempre ocupada, mas eu nunca fazia nada. Sim, nossa, e muita gente tem isso, Aline, muita gente. E era absurdo, assim, né? Que eu falava, gente, não é possível, eu não fiz nada hoje. Nada, nada. E aí eu comecei a perceber que uma rotina. E assim, né, gente? De novo, a teimosia e tudo, que assim, mas eu vou ter uma rotina, eu vou ficar rígida. Eu vou ficar. Vou ficar engessada. Ai, Eu vou saí de ficar casa engessada. porque eu queria liberdade e agora eu vou me Exato. matar, não é nada disso. E aí eu percebi que assim, a gente tem que ter essa flexibilidade na nossa rotina, né? E a Gabi, eu dou risada porque a Gabi é minha amiga, né, gente? Pessoal, então a gente troca outras ideias, né? Outros xingamentos do nosso dia a dia. E aí, tipo, uma coisa. Aí eu fiz a rotina. Não, vou fazer assim. Aí uma coisa saía fora, eu já ficava possuída. Nossa, porque não era para ter acontecido, eu tive que sair, demorei 2 horas no Detran, puta merda, não sei o Meu que, não sei o mundo que lá, não sei o que lá. caiu. Meu mundo caiu. Aí, o que foi também? Um aprendizado. E eu lembro muito bem dessa aula dos post-its, porque ela fala disso, exatamente disso, né? De flexibilidade, de De que que o tudo imprevisto bem, tem que estar previsto, né? tem que estar previsto, e que tem que ter um tempo ali no seu dia para. Que nem eu, não, hoje não abro mão de dormir depois do almoço, todo mundo sabe. Eu durmo depois do almoço. Os meus 30 minutos depois do almoço são sagrados. Que é uma coisa que eu falava, imagina que eu vou colocar isso no meu planejamento. Está, gente, né? Tá lá, por quê? Porque é importante para mim. Então, eu lembro que essa aula também, assim, tem várias aulas do ser terapeuta, mas lembro que são coisas que eu fui aprendendo ali que foi muito importante para eu compreender essa questão de que ser empresária tem a liberdade, tem toda uma coisa completamente diferente do que eu aprendi, né? Numa vida inteira. Gente, eu vou fazer 40 anos, não parece, porque eu sei que eu tô maravilhosa, mas assim, eu trabalhei dentro de uma empresa 20 anos, mais de 20 anos, né? E aí, de repente, você desaprender isso é muito difícil. Eu ainda estou aprendendo, tá? Eu, lógico que hoje eu tenho uma rotina muito mais estruturada e tudo, mas ainda estou aprendendo muitas coisas. Que às vezes eu Sim, me porque pego. e também porque as necessidades nossas e da empresa vai mudando e a gente tem que Sim, desenvolver novas habilidades. E é geralmente assim, quando tá tudo encaixadinho, né? Isso eu já percebi. Eu no começo da empresa, eu só atendia, né? Não dava curso, era atendimento e cuidar do meu negócio. Aí eu organizei, tudo tava funcionando perfeitamente bem. Aí chegou a hora de começar a dar curso. Aí toca mudar tudo. Aí muda, sim, muda, muda, ajusta. Aí agora eu dou curso, atendo, não sei o que. Quando tá rodando perfeitinho, eu falo, acho que eu vou gravar uns cursos online. Aí toca mudar tudo. sim. Então, é uma ilusão a Gente, gente achar é uma que vai ilusão. E eu parar estava ali. A conversando gente isso. continua em constante mudança e evolução e aprendizado e tudo mais, né? Gente, eu estava falando isso, que esse ano eu tinha, depois da mentoria, esse ano eu tinha tomado umas decisões de fazer mais grupos, né, de colocar umas outras coisas no meu trabalho. Gente, estava tudo planejado, veio a quarentena, acabou, foi Cursos tudo, todos né? marcados. Então, assim, todos os workshops que estavam marcados, tinha curso de reiki marcado, tinha um monte de coisa marcada, inclusive fora de São Paulo. E é isso, né? E hoje eu percebo essa minha maturidade também, porque é óbvio que eu fiquei possuída no primeiro dia. Mas Eu depois fiquei eu falei, tá possuída por bom. 15 dias. Você foi Eu ótima. falei, tudo bem, vou reestruturar o negócio, vou abrir outros horários, vou fazer outras coisas, né? Enfim, ainda estou nessa reestruturação, porque como a gente percebeu aquele dia da live não deu certo, por exemplo, eu estou com um envio de reiki que eu quero enviar ao vivo, não estou conseguindo porque o Instagram não tá rolando, e a gente está reestruturando as coisas. Mas assim, essa coisa da flexibilidade na rotina foi um aprendizado muito grande para mim e vem sendo ainda, né? Do tipo,
existe uma rotina flexível. Para mim, isso era uma coisa que não existia. Sim, é como se você tem que escolher entre a liberdade e a rotina. E não é nada disso. Que a gente pode ter uma rotina Exatamente. flexível. E, aliás, eu acho E que é a única que funciona de verdade. Porque a vida sim, acontece, né? sim, e para mim foi muito mágico isso, sim. Essa percepção e esse aprendizado foi muito mágico. E eu acho até que, acho que a Letícia, alguém falou, que nesse momento de quarentena as pessoas estão um pouco Foi da perdidas lei. com isso. Que é isso, gente. É perceber o que, que dá para fazer com o que você tem na hora. E eu acho que isso veio muito forte para mim nessa coisa de aprender com o meu negócio. Eu estou aprendendo muito com o meu negócio hoje. Eu aprendo muito com isso. Porque, assim, aquela coisa que funciona para todo mundo não funciona para mim. E isso foi, assim, um tapa na minha cara. Aquele livro best-seller que, nossa, aquela. Não funciona para mim. Não funcionou para mim. Né? E foi muito mágico isso, dentro de tudo, né? E essa história da quarentena, né? Vamos aproveitar para falar sobre isso, sobre o todo mundo. A gente tem que tomar muito cuidado com essa história de todo mundo, né? Porque o todo mundo pra gente são as pessoas da nossa bolha. É igualzinho quando a Sim. gente era criança. Mãe, deixa eu ir? Não pode, mas todo mundo tá indo. Todo mundo eram três amigas suas, né? O todo mundo tá indo eram três É. amigas da sua sala. E a mesma coisa agora aqui, né? O pessoal começa falando assim: ah, todo mundo tá em crise. Ele tem dois amigos que estão sem dinheiro. É todo mundo. A gente precisa. É. Ai, todo mundo tá sofrendo, então eu também deveria. Ai, todo mundo. A gente precisa tomar muito cuidado com essa noção, né? Do que é todo Sim. mundo. E que a gente definitivamente não é todo mundo. Querer pegar uma rotina de alguém e copiar. Ai, a Anitta tá Sim. fazendo live de exercício, aprendendo francês, ensinando a cozinhar. E eu tô aqui em casa querendo morrer. Você não é a Anitta, né? Não, e isso é muito mágico, assim. Eu tava rindo hoje que eu entrei na. Eu tô fazendo yoga online, né? Minha professora tá entrando online. E aí entrou uma moça e o marido dela tava em casa, né? Com ela, agora que tá todo mundo dividindo os espaços. E aí o moço entrou e começou a tentar fazer, e aí ele falou: ah, eu não vou nem tentar fazer isso aí, porque isso aí é muito difícil. Todo mundo está fazendo certo, só eu não estou fazendo. Aí até a professora brincou, ela falou: ah, não tem certo e errado aqui. Tem o que dá para você fazer. Todo mundo aqui já está treinando faz tempo, Sim. né? Eu brinco que a minha meta é chegar nas posturas da Grazi, né, gente? Mas ainda acho que vai rolar uns anos aí até chegar. Mas no todo mundo, não é todo mundo. Não tem certo e errado. Exatamente. A melhor frase, se vocês quiserem tirar um aprendizado dessa live, é essa frase: todo mundo não é todo mundo. Essa Exatamente. frase ela tem tantas interpretações e ela é tão necessária, E principalmente nesse momento agora de confinamento, da gente poder olhar sim, essas demandas com flexibilidade, né? sim. E nós temos, né, uma bolha, um grupo de amigos aí que é todo mundo terapeuta. E é muito engraçado isso. Outro dia quando a gente fez o programa ano passado, né, que a gente fez aquele programa de um final de semana, a gente estava falando isso. Somos todos fizeram o curso de ser terapeuta, eu acho. Acho Acho que que todo mundo todos, fez. acho que todo mundo. Todo mundo fez ser terapeuta. Todo mundo e cada um tem uma técnica. Às vezes todo mundo tem o Theta Healing, mas cada um tem uma coisa diferente. E como para cada um o curso fez sentido em uma coisa. Sim, até aqui nas lives vocês estão percebendo isso, né? Para cada É entrevistado, o curso deu um insight em áreas um insight diferentes. diferentes. Para mim, a parte do financeiro foi muito forte, e a parte da rotina foi muito forte. Foi uma coisa assim que mudou muito a minha concepção de negócio, né? Hoje, por exemplo, gente, acreditem, porque quem já fez o curso é VIP, né, no negócio lá. Eu vou retornar às aulas de marketing, provavelmente, quando o curso for lançado, porque eu sinto que é uma coisa que eu preciso olhar agora. E, E aí e que você volta agora faz de uma aula diferente, né? Porque você está com outra percepção. completamente diferente do que era quando eu comprei o curso, porque a minha visão é outra hoje, completamente diferente, né? Que amor!
Respondi Então, todas as suas perguntas, senhora? nossa, respondeu. E ó, a gente já tá acabando, já passa muito rápido essas entrevistas, né, gente? Passa. Bastante. A gente tem 9 minutos. Nesses últimos minutos, então eu queria que você trouxesse aí o seu melhor conselho para quem está fazendo essa transição. E também, se você que está aí assistindo tiver alguma pergunta que a gente consegue responder nesses 9 minutos, enquanto a Aline está dando essa última mensagem, né, esse último conselho, pode escrever aqui pra gente a pergunta. Bom, gente, eu falo muito da minha transição como um processo muito difícil, porque eu não me estruturei para ela. E quem me conhece sabe que, na verdade, eu não fiz uma transição, né? Eu chutei uma porta Você chutou o e, balde, você não fez a transição. e surtei e não tive estrutura nenhuma. E Mas assim, não me arrependo. Talvez era assim mesmo que ia ter que precisava acontecer. acontecer. Tem Mas transições chutadas de balde. Ó, tá vendo nessas lives, gente? Tem tudo. Tem transição planejada por anos, tem balde chutado, tem tudo. não, E aí, uma coisa que eu sempre falo para cliente quando me pergunta, e eu também falei sobre transição de carreira lá no Personare, tem um artigo meu lá, Verdade. que eu falo isso. Uma das coisas é se estruturem para a transição. Por quê? Porque vai ter um período de adaptação. Se vocês puderem, que no meu caso realmente não dava mais, porque eu não conseguia, se vocês puderem manter o outro emprego, mas assim, se estruturem financeiramente, se estruturem Emocionalmente. emocionalmente principalmente. Sim. Entendam que se vocês não estão habituados a trabalhar home office, vai ser um trabalho também de aprender a trabalhar de casa, a ter contato com pessoas. Suporte, tenham pelo menos uma pessoa de suporte, né? Sim, tenham uma estrutura financeira para poder fazer essa transição sem ficar pensando que os boletos não vão ser pagos. Eu tive isso, graças a Deus, e para mim foi difícil aceitar, então se preparem emocionalmente para de repente aceitar a ajuda de alguém. Eu aceitar essa ajuda financeira foi muito difícil, porque eu sempre fui independente, então para mim foi a morte aceitar isso. Eu trabalhei isso em terapia, inclusive. Sim. Então, isso é um conselho muito forte. E assim, entendam, isso é um negócio e não tem nada de errado em ser um negócio. Esse é o meu melhor conselho. Não tem nada de errado em você ter um negócio que vai fazer. Mas entendam, não entrem nesse negócio só para ganhar dinheiro. Você tem que gostar de servir, Sim. né? Você tem que estar a serviço. Se você entrar nesse negócio só para ganhar dinheiro, não vai dar. Não dá. Não é para você. Percebe, quem entra só pelo dinheiro a gente percebe e dura pouco. Dura pouco, né? Então, assim, tenham essa percepção de que dá para ser um negócio rentável que vai sim, né, te dar um conforto financeiro e ainda assim ser um negócio que você vai estar servindo as pessoas. Sim. Nossa, que E maravilhoso! então, não tenham vergonha de achar que isso é um negócio. Porque é um negócio, né? E por que que a gente tem essas crenças negativas quando a gente fala a palavra negócio? Né? Você está servindo algo e alguém vai te dar algo em troca. E isso é mágico. Sim, é fantástico. Nossa, amei. Um monte de gente falando aqui. Amei, amei a live, meninas Eu não estou conseguindo maravilhosas. acompanhar o negócio Excelente aqui. live. E ó, temos uma pergunta então antes da gente se despedir. Quais as virtudes fundamentais que eu preciso passar, que eu preciso para passar pela transição de forma tranquila? O que você acha, Aline? Quais que são as As virtudes virtudes, fundamentais? eu acho que resiliência, Sim. mas não uma resiliência de ralar o cu na ostra, hein, gente? Pelo amor de Deus, porque eu não gosto de sofrimento. Dedicação, que é muito diferente de esforço. Então, assim, observem bem, é dedicação. E dedicação a si mesmo. Eu acho que isso é você se dedicar a si mesmo, né? Ao seu negócio com amor. Então, assim, resiliência e dedicação foram as coisas que eu mais usei, além da disciplina e da constância, que foram coisas que são coisas que eu ainda estou trabalhando, mas que quando eu descobri que
o conceito real de disciplina e constância mudaram a minha vida, assim, de uma forma muito forte. Então, acho que disciplina, constância, resiliência e dedicação são importantes. Mas sem peso, tá, gente? Que essas palavras muitas vezes trazem pra gente. Sim. Nossa, com certeza, eu também acredito. São 4 virtudes necessárias para Tem mais alguma aí, senhora, para incluir? Eu acho que não, né? Não, para transição e também E diversão, gente. quem Se divirtam no processo. para quem quer ser autônomo, para quem quer ser empresário. Muita resiliência, paciência, Paciência. resiliência, E se divirtam. diversão, porque se não tiver diversão e leveza, a gente desiste. E se divirtam, porque eu me divirto muito no meu dia a dia. Sim, Atendendo, tem que ter leveza. né? A gente brinca muito, eu, a Gabi, as meninas, que assim, às vezes até quando o negócio tá cagado, a gente tá dando risada, tá fazendo piada. Porque tem que trazer essa leveza mesmo. A gente trabalha, eu, ali, todos os entrevistados aqui, a gente trabalha, gente, com coisas muito pesadas. Quem vê a gente fazendo live, os nossos textos, nossos stories, a gente se divertindo, não faz ideia do que a gente trabalha, né? A gente trabalha com questões muito profundas e muito pesadas para muita gente. Então, se a gente não tiver essa leveza, fica pesado demais. A gente tem que ter essa leveza, essa diversão, essa alegria para tanto pela gente quanto pelos nossos clientes. E, pelo amor de Deus, antes da gente se despedir, se você ainda não experimentou os serviços da Aline, são muito recomendados. A Aline, ela é a minha personal desencapetadora. Todas as vezes. E pior que eu falo sério, as pessoas acham que é sério, né? Todas as vezes que a gente precisa de um SOS energético, assim, de uma limpeza. Eu chamo de desencapetamento porque é realmente assim que a gente sente. Desencapetamento, uma limpeza, uma reorganização energética. Toda vez que eu preciso de um SOS, são os serviços da Aline que me resgatam. Então, se vocês ainda não experimentaram o detox, a mesa a gente faz aqui para mim, para a empresa, para casa, para o carro. Não, e é um momento Jequiti. Para tudo. Nesse momento de quarentena, que tá todo mundo em casa, e eu sinto que alguns clientes estão com muito problema em casa, porque tá ficando todo mundo junto. Vai sair hoje um cupom de desconto de 30% de desconto da mesa para ambiente. Ai, gente, sensacional. Precisa. Entendeu? Inclusive porque a gente tá ficando muito em casa, Sim. Né? Impregna umas coisas, gente. Então hoje no meu Instagram já vai sair que vai sair para ambiente com 30%, que é uma forma de eu colaborar, porque as pessoas estão ficando confinadas, né? E assim, gente, eu faço aqui para minha casa, lá pro Universo do Ser a gente faz. Pro carro que eu falei para vocês, que eu tô vendendo, a Aline fez do carro, de pessoas, de negócios. É muito legal, eu gosto muito desse atendimento da Aline, desse e o detox. Se vocês perguntarem os meus preferidos, são esses dois que eu amo. Aliás, eu podia ser influencer do detox, né? Influencer, a Gabi, a gente vai ter eu sou embaixadora da Embeleze. Olha, embaixadora do detox. Embaixador é muito bom. Embaixador é muito bom. Eu gostei do processo, a gente já vai negociar esse publi aí. Tipo, na música tem um nome chique, eles chamam de endorser. Eu sou endorser da marca tal. Eu poderia ser, endorser. Eu ia falar publi, que eu achei mais... Publi embaixadora. Eu sou embaixadora das cápsulas para crescer cabelo. Eu poderia ser embaixadora do detox. Do detox, acho justo. Acho uma boa negociação. Amores, muito vai cair aqui, né? pela participação de todos, todo mundo. Obrigada, gente. Se alguém perguntou se vai ficar gravada, fica 24 horas aqui no Insta. E depois a Nath vai salvar pra gente pôr lá no YouTube, pra vocês compartilharem com alguém que vocês estavam assistindo e lembraram dessa pessoa e tudo mais. E Aline, muito obrigada pela sua entrevista. Muito obrigada, gente. Obrigada a todos. Leoninas, que o negócio flui, né, gente? Não precisa nem sofrer, não preciso nem me preocupar. E se alguém quiser falar disso ainda, chama lá no direct. Sim. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar, quiser entender um pouco.
Tem bastante material também lá no meu Instagram, falando um pouco dessa coisa da transição de carreira. E lá no meu Instagram também, no Linktree, tem o artigo que eu fiz para o Personário falando disso. Sim, tá muito completo. Para quem quer saber mais É. detalhes, ele tá muito legal. Ah, Muito então tá bom, obrigada. gente. A gente se vê Beijo. por aqui nos stories e estejam por aí, tá bom? Beijo. Até a Beijo, próxima. gente. Tchau, tchau.